Amém. Amém. Hoje nós estamos enviados, irmãos, para ministrar aqui para vocês, né, sobre o ofício do pastor. Somos enviados pela nossa paternidade. Vocês não me conhecem, né? Para quem não me conhece, meu nome é Kleber. Eu vim ali de São José dos Campos, de uma igreja chamada MEG ali, sabe? Ministério Edificando Gerações. Amém? E nós estamos aqui enviados hoje pela nossa paternidade para ministrar sobre o ofício do pastor. Amém? E hoje, quando eu falava com o Cris, eu falava assim: pai, eu não quero ministrar nada que seja apenas anotações. Eu gostaria que a fundamentação, né? A fundamentação permanecesse guiada pelo Espírito, como tem, obrigado, filho, como tem acontecido em todas as ministrações dessa série 5, né? Porque o que nós estamos realizando aqui, irmãos? Além de fundamentação, nós estamos tirando a igreja da ignorância. Não tem trabalho de libertação maior do que esse. Amém? Uma igreja apostólica e filhos maduros só crescem se forem fundamentados. Uma igreja apostólica, irmãos, ela vive debaixo de muito fundamento. Ela não é uma igreja de mimimi, né? Então, assim, como que você sabe que se você está no caminho apostólico? Quando você tem fome e não só quando você espera pessoas famosas para ministrar. Amém? Quando nós estamos esperando pessoas famosas, nós não queremos alimento nenhum. Nós queremos a pessoa. Amém? E eu acho que muito interessante nós estarmos aqui falando sobre o ofício do pastor. E é um ofício que foi corrompido com o passar do tempo. Irmão, as trevas, elas sempre têm essa mesma estratégia. Pegar o que é puro, o que é santo e corromper. Amém? Em Efésios 4:11, vamos ler lá antes de nós começarmos. Efésios 4:11 diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre este ambiente, Pai, que os meus irmãos, os nossos filhos, estejam com a mente, Senhor, cativa ao Teu senhorio, para que eles possam aprender e ser fundamentados, Senhor. Que não seja apenas uma escola, mas que seja, Senhor, uma impartição da vida de Cristo, Pai. Que eu não fale nada de mim mesmo, Pai, mas que o Espírito flua, Senhor, através de nós, sobre este lugar, sobre esta casa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu falava para vocês, existe uma corrupção, foi corrompido o ministério pastoral. Pelo passar do tempo, o ministério pastoral ele perdeu a sua essência, né? Até se tornar uma igreja que nós conhecemos hoje, onde o pastor ele faz de tudo menos ser pastor, né? Menos realizar aquilo que ele foi chamado para exercer desde o ventre da sua mãe. O chamado de um pastor ele acontece no ventre.
E a escolha para esse chamado acontece muito antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Algumas versões dizem, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então essa foi a escolha. Foi ali que o Senhor no Espírito nos formou e nos separou e diz assim: esse vai ser pastor. Agora, a separação, o chamado, o tempo de Deus para que isso aconteça, acontece no ventre da nossa mãe. Quando a nossa mãe tem a semente nossa no óvulo que começa a gerar a nossa vida ali, há a separação. Então Deus pega aquela eleição dele e coloca no ventre da mãe e fala: esse é o tempo para que o meu filho possa exercer o chamado. Só que para mim exercer esse chamado, eu preciso, como Paulo fala em Gálatas 1:15, que quando aprouve a Deus me separar no ventre da minha mãe, ou quando Deus me separou no ventre da minha mãe para exercer o meu chamado, e aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu realizasse a obra do ministério, então eu posso ser escolhido em Deus, Deus já ter dado esse chamado para mim, esse dom, na verdade o dom, antes da fundação do mundo, o dom ministerial que eu falo, estou falando de dom ministerial, eu não estou falando aqui de dons do Espírito, os 9 dons, eu estou falando dos dons ministeriais. Os 9 dons, né? Interpretação de línguas, profecias, visão, cura, esses são dons espirituais, são os 9 dons. Estou falando dos dons ministeriais, que é os 5 ministérios. Essa graça ministerial que o Senhor nos separou no ventre da nossa mãe para exercer no nosso tempo hoje, ela só pode ser concretizada quando a semente que é Cristo é gerada em nós. Amém? Porque se Cristo não for gerado em mim, eu não exerço a minha graça ministerial. Eu posso até ser um consagrado religiosamente. Pode até a religião jogar o óleo na minha cabeça, mas eu não fluo através de Cristo. Eu fluo através de uma escola religiosa. Eu vou para uma escola de líder, eu vou para uma escola de pastor, eu vou para um curso de teologia, e lá eu aprendo técnicas religiosas, mas não fluir da vida de Cristo. Amém? Então, com o passar do tempo, irmãos, nós queremos desmistificar toda a mentira sobre o pastor, sobre o ministério pastoral. Amém? Salmo 23, o salmista Davi diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós tomarmos por base que Cristo é o nosso pastor e nada vai nos faltar, a nossa referência para um chamado ministerial e principalmente para o mundo apostólico. E quando nós falamos especificamente da graça pastoral, nós estamos falando de um chamado que só pode ser realizado se tiver na mesma essência de Cristo. Só pode ser realizado se estiver na mesma raiz. Só pode ser realizado se estiver na mesma natureza. Porque eu posso ir para uma escola teológica, aprender tudo da Bíblia, mas não adquirir a natureza de Cristo. E quando a gente fala de escola teológica aqui, eu não estou falando para você que eu sou contra. Até porque nós estamos aqui, tem bastante irmão estudando. Amém? Eu estou falando que a escola teológica não vai te dar a natureza de Cristo. Porque a natureza de Cristo é a semente que está sendo gerada em você e você se rende a ela. E todo dia essa semente é crescida em você. E a mensagem ministrada gera Cristo em você. Assim como Maria, quando recebeu a palavra que ela seria a mãe do libertador ou do Messias, do Cristo. Ela falou assim: e como isso vai acontecer? Aí o anjo fala assim: e receberás o Espírito Santo. Amém? Então é assim, tudo tem que ser no Espírito. Então nós precisamos entender, irmão, todos nós
temos um chamado. Hoje nós estamos falando especificamente da graça do pastor dentro dos 5 ministérios. Então nós queremos desmistificar tudo que o tempo criou de mentiras e de lendas sobre o ministério pastoral. Que a verdade do reino nos deixa livre e leve para entender e para fluir. Todo chamado nosso, ele é leve, ele não pode ter um peso para fluir. Se você está fazendo alguma coisa que te gera peso, é porque você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Amém? Abra comigo, querido, antes de nós entrarmos mais a fundo, a tua Bíblia em Jeremias 23, versículo 1 e versículo 4. Assim diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Levantarei, aí versículo 4, levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém? Olha aí. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Irmãos, lá em João 10, nós já ministramos aqui nessa casa, acho que vocês devem lembrar, que fala que o pastor, ele entra pela porta, e ele chama as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e saem para a pastagem. Amém? Então o propósito do pastor não é levá-las, as ovelhas, e mantê-las presas num aprisco. O pastor, ele conduz as ovelhas para as pastagens. No aprisco só fica quem é imaturo. Por que precisou o Senhor reunir todas as suas santas ovelhas no aprisco, como diz essa passagem de João 10? Porque antes da vinda de Cristo, antes do Messias vir, a imaturidade era solta. Por quê? Porque você só servia a Deus através de um livro de regras e não através da revelação de Cristo dentro no teu espírito, e você servindo ao Senhor por honra e por amor. Então em João 10 ele explica bem isso. As ovelhas ficaram guardadas por um tempo no aprisco, aí Cristo vem como o pastor e liberta as ovelhas para fora do aprisco, levando para onde? Para pastagens em lugares verdes, com águas correntes para beberem e pastos verdejantes para tomar. Cristo faz isso. João 10. Depois você lê com calma João 10, você vai entender tudo isso. Nós já ministramos sobre isso aqui também. Então o propósito do pastor é levar as ovelhas para pastagens, ou seja, comer comida boa. Comer comida fresca. Um pastor não vai conseguir conduzir ninguém para comer comida fresca através de escola teológica. Escola teológica não te dá comida fresca, só te dá uma comida que já foi preparada. Comida fresca, ela vem do céu. Ela vem do Espírito. Amém? Irmãos, entenda, nós não estamos falando contra o ensino teológico, estamos falando contra a forma que as pessoas fazem. Porque hoje, o que acontece? Eu quero ser pastor, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ele nem sabe o chamado dele, mas ele entra numa escola de teologia, e ele termina a escola de teologia e pega um diploma de pastor. Pega um diploma de pastor. Corrompendo a essência do ministério pastoral. Amém? No grego, irmão, no original no grego, a palavra pastor, ela seria poimé. E o que significa isso? Na verdade, é aquele que apacenta. Apacentar significa o quê? Conduzir a paz. Então, no grego, a palavra
pastor significa conduzir a paz. Por isso que é gostoso, irmão, ficar com o pastor do ladinho, né? Quando você está, né? Como é bom, irmão, a graça de um pastor te acalma, é um analgésico. Porque essa é a graça que ele recebeu. O pastor ele recebeu uma graça de conduzir a paz. No grego é conduzir a paz ou a pastos. Na verdade, ele é um pacificador. Então, o pastor tem a graça de ser um pacificador. Amém? Então, neste caso, o que o pastor é? Na época, né, que essa passagem, que a Bíblia praticamente foi escrita, o Antigo e o Novo. O pastor, e até hoje ele é. Embora hoje um pastor de ovelha não luta contra lobo mais, porque as fazendas já estão protegidas. Mas luta contra outros tipos de lobo, os ladrões, os cães, né? Mas um pastor é aquele que cuida, alimenta e protege as ovelhas das bestas feras e do que mais? E dos lobos devoradores. Então a função do pastor era levar a ovelha para pastar, tirava do aprisco, lugar fechado. Olha, para vocês entenderem, essa era a função do pastor, tirava de um aprisco, um lugar fechado, levava para fora, num pasto verde, dava o alimento e protegia elas das feras e dos lobos devoradores, né? E essas bestas feras de hoje, trazendo para o ministério pastoral, essas bestas feras e esses lobos, eles estão na mentalidade adâmica. Então, quando nós falamos de cuidado e pastoreio, nós estamos falando de levar alimento sadio, que é Cristo, e proteger os irmãos dos lobos e das bestas feras enviadas pelo inferno que atacam a mente. Vocês conseguem entender isso? Esses pensamentos caídos, depressivos, enviados das trevas. O pastor tem uma graça para conduzir você a um lugar de cura, né? E qual que é a identidade de um pastor apostólico, irmão? Porque uma das coisas que as pessoas acham que o pastor, ele não confronta ninguém. Que o pastor é aquele que tudo tá bom, não, irmãos? No reino não existe isso. Uma pessoa que vive politicamente correta e não confronta ninguém, ele está na mentira e está pior do que a mentira, porque está levando pessoas ao engano. Então, ser pastor no ministério apostólico, como nós somos apostólico e profético, não quer dizer que ele vai passar a mão na sua cabeça em tudo. Ele pode ter uma graça, sim, de te deixar em paz, te aconselhar, mas em Cristo ele vai apontar com amor para onde você precisa se alinhar. Amém? Vocês conseguem entender isso no Espírito? Porque há muitos, não, vamos desmistificar todo engano aqui. Hoje é dia de tirar todo engano sobre o ministério pastoral. Amém? Como nós já falamos aqui, do chamado, né? Então, a identidade do pastor, ela está lá na escolha que Deus fez para o ministério dele antes da fundação do mundo. Ela é confirmada na separação, quando Deus separa ele, no ventre da mãe está separado para realizar o ministério pastoral. E só pode ser executada quando Cristo é revelado nele. Ou seja, você pode ter sido escolhido por Deus para ser um pastor, ou para ser um profeta, ou para ser um evangelista, ou para ser um apóstolo, ou para ser um mestre. No caso hoje que nós estamos falando do ministério pastoral, você pode ter sido chamado por Deus para ser um pastor, pode ter sido separado, e você tem isso, mas você não vai realizar, porque você não permite que Cristo seja revelado em você. Então, quem é o sabotador do ministério, do nosso ministério? Quem que é o sabotador do nosso ministério? Não é o capeta. Somos nós mesmos. Somos nós que sabotamos aquilo que Deus já deu para nós. Eu vejo pessoas orando e
fazendo campanha, subindo para monte, irmão, essas coisas de doido aí, e fica anos orando para ser consagrado a pastor. Cara, não é isso. Não é a consagração que vai dizer que você é um pastor. Você primeiro tem que ser escolhido por Deus, separado no ventre e ser maduro. Maduro o que é? Permitir que Cristo seja revelado em você. Quando Cristo for revelado em você, você não vai precisar de alguém reconhecer que você é pastor. Por quê? Porque a graça do Senhor vai fluir na sua vida, que você vai cuidar tanto de pessoas, que será impossível alguém falar que você não é pastor. É o contrário as coisas, irmãos. O problema da religião é que ela nos ensina a ser consagrado como pastor. Ninguém consagra ninguém, irmão. Deixa eu falar para você aqui, ó. Nós não temos poder e nem autoridade de consagrar ninguém. Por quê? Porque você já é escolhido em Deus. Nós só reconhecemos aquilo que você já tem no Senhor, e pelo nível de maturidade que você adquiriu em Cristo, você já está manifestando o seu chamado. Amém? Então entenda isso no espírito. Um pastor deve ser livre de todo engano e de toda mentira. Ele deve ser livre disso. Um pastor, ele deve ter um coração ensinável e leal. Um pastor que não tem um coração ensinável e leal, um pastor que não se submete seu coração a ninguém, não é leal a ninguém, ele não é pastor, ele é cão. E o cão também faz pastoreio, irmãos. Pastor é pastor, ele cuida. Mas também dá para fazer pastoreio com cão. Cão também pastoreia. Vai em lugares que cuidam de ovelha para você ver o que eles estão colocando lá para cuidar das ovelhas. Tem várias espécies de cão pastor aí, irmão, que é excelente. Só que cão não cuida, ele só lambe ferida. Quando a ovelha está sangrando, ele vai lá com a língua lá e fica lambendo. Não sara. O pastor, ele chega, ele põe remédio, vai doer, vai arder, mas vai sarar. Quem tira o carrapicho é o pastor. Aí os carrapichos nós podemos falar todos esses problemas que vêm aí com a sua vida arrebentada. Então o pastor no ministério apostólico, ele tem uma função muito importante. Por quê, irmãos? Porque ele é o responsável a pegar uma pessoa infantil espiritual, ou uma pessoa imatura espiritualmente, e posicioná-la num lugar de maturidade. Porque a vontade do Senhor não é que nós permaneçamos infantis para o resto da nossa vida. Para que Cristo seja revelado em nós e você possa exercer o seu chamado ministerial, que nós estamos falando aqui da graça ministerial, das 5 graças, você não pode ser infantil. Você tem que ser maduro. Amém? E um pastor, o mais importante do pastor, vou falar uma heresia aqui, não é o nível de inteligência e de conhecimento que ele tem. Porque você nunca deve se impressionar com as habilidades das pessoas, mas com o coração delas. Um pastor, ele tem que ter um coração submisso, tem que ter um coração que você toca nele e ele é ensinável. E ele aprende. Amém? Um coração que ama a gente. O pastor ama gente. Ele ama estar no corpo. Ele ama estar tocando pessoas. Ele ama. Irmãos, ele ama. Ele ama. É natural do pastor isso. Então, para isso, ele deve ser desprovido de todo orgulho e de toda vaidade. Um pastor não tem espaço para orgulho e para vaidade. Amém? Agora, o mais importante de um pastor, irmãos, ele deve conhecer e enxergar as pessoas pelos olhos de Cristo.
O pastor ele deve ter a vida aplicada em Cristo, que tudo o que ele faz é pelo Espírito. Se ele toca, se ele aconselha, se ele traz para junto do corpo, se ele integra, se ele cuida, tudo não é segundo a carne. Porque um pastor não é massageador de egos demoníacos. O pastor ele é um libertador. Ele não fica massageando, irmão, egos das trevas. Ele é um libertador, ele liberta. Segunda Coríntios 5,16, você anota aí, depois você lê em casa, né? Diz que a ninguém nós devemos conhecer segundo a carne. Ainda que nós tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Então o pastor não pode exercer o seu ministério pela afinidade. É no Espírito. Ai, aquele irmão é tão bonitinho, como eu amo estar com ele. Aquela irmã, não é assim. Um pastor, ele tem a graça de amar, ele tem a graça de integrar. Um pastor é aquele irmão que não pode ver ninguém descolado no corpo. Ele vê alguém meio descolado, ele já vai lá, ele já conversa, ele já está junto. E no Espírito ele começa a entender, com os olhos espirituais, que tipo de opressão ou que tipo de manipulação demoníaca aquela pessoa está passando para estar afastando ela do corpo. Então não dá para ser, querido, na carne. E ali ele vai tocando, vai conversando com os irmãos, e só dele estar perto, a vida de Cristo que tem nele flui sobre o próximo e liberta o próximo. Então o serviço de um pastor, o que é o serviço de um pastor? O que ele faz, o fazer dele, só pode ser realizado se for fruto do que ele é em Deus. Então o fazer de um pastor, o tocar, o ajuntar, o conversar, o orientar, o cuidar, só pode ser realizado se for fruto daquilo que ele já é em Deus, que é o ministério dele, que é o chamado dele. Então não é uma escola teológica que vai dar isso. E tem muitas pessoas que por muitos anos receberam diploma de pastor, ou era profeta, ou era mestre, ou era apóstolo, ou era evangelista, e receberam um diploma de pastor, um anel de pastor, porque fizeram uma faculdade de teologia. E sabe, muitos Zé Mané aí que não tem faculdade de teologia é muito mais pastor do que aquele que tem diploma. Você pega um cara de diploma, pega para cuidar de gente, ele não consegue fazer nada, porque ele não tem a vida de Cristo. Aí você pega o Zé lá do campo lá, o irmão que fala glória a Jesus, dá um sorriso, tem um dente sim, um dente não, mas quando ele fala com você, e às vezes ele não sabe nem falar da Bíblia, ele fala, Jesus é bom, né, irmão? Cristo é bom. Você encontra ali uma palavra de vida. Porque ele não vive na mentira, ele vive na verdade. Porque ele está posicionado. Nunca ninguém chamou ele para derrubar o óleo sobre ele. Porque Deus o livre, eu vou dizer que na minha igreja tem um pastor semi-anarfa. Por quê? Porque nós vivemos no engano. A igreja vive no engano. Nós estamos desconstruindo aqui, e você vai entender porque eu estou falando isso. Não estamos fazendo apologia à ignorância. É claro que todo mundo deve estudar, deve procurar se desenvolver, mas eu estou falando da graça ministerial que já foi dada àquela pessoa. A limitação que ela teve, né? Porque depois vocês vão entender. Mas como é que um pastor vai pregar? Aí, ó, mentalidade religiosa. Quem disse que um pastor tem que pregar? Quem disse que um pastor foi chamado para pregar? Depois nós vamos entrar nisso aí. Por quê, querido? Porque a identidade de um pastor é cuidar de pessoas. Essa é a identidade dele. Cuidar, sarar pessoas. E não presidir ou pregar em um culto.
Pastor não foi chamado para presidir ou pregar em um culto. Isso qualquer um pode fazer, irmão. Qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer um pode presidir um culto e pregar num culto. Até meu filho Danielzinho, se eu colocar ele para pregar aqui, eu falo para vocês, ele prega. Vocês duvidam? Eu chamo ele lá em cima nessa linha. Agora eu coloco ele aqui e falo para ele pregar. Ele prega. Qualquer criança prega. Qualquer criança preside um culto. Mas exercer chamado ministerial só pode ser exercido em maturidade, irmãos. Então aí a pessoa fala, o pastor tem que pregar. Quem disse, irmãos? Olha o engano da religião. Aí consagra a pessoa a pastor, já faz uma agenda. A pessoa... Eu ouso dizer para vocês que terão pastores que nunca pregarão em público, mas pregarão com a sua vida. Porque a religião, irmão, quer fazer você ser o que você não é. A religião é mestre disso, pegar você, olhar para você, você é isso. E transforma você naquilo que você não é. E isso contamina a identidade do chamado. E por muitos anos contaminou a identidade do chamado pastoral. Por que tem tantos pastores, irmãos, se suicidando nesse país? E no mundo, podemos dizer assim. Porque estão exercendo um chamado que não foram chamados para exercer. E tudo que você exerce que você não foi chamado é pesado. Então ser pastor, para quem é chamado para ser pastor, é uma graça, é gostoso cuidar de gente. Você está cheio de problema, mas você gosta de entrar no problema dos outros. É coisa de louco ser pastor. Você está cheio de problema, mas você gosta de dar um palpite no problema dos outros. Por quê, querido? Porque você tem a graça pastoral. Nós precisamos entender isso. Esse chamado, ele está com você porque o Pai te escolheu nele desde antes da fundação do mundo, porque Ele te separou no ano que você, quando a sua mãe foi fecundada por você, quando você nasceu, Ele falou assim, agora meu filho, quando você se rendeu à maturidade, aí o Senhor falou assim, agora eu posso exercer no meu filho aquilo que eu separei ele para ser. Então a igreja tem sabotado o ministério, irmãos, com esse negócio aí de escolher, e principalmente, consagra as pessoas para ser o que elas não são, simplesmente pela influência que elas têm, ou simplesmente pelo conhecimento que elas têm. E aí você cai num lugar de religiosidade, a igreja cai num lugar de religiosidade. O que é a religiosidade, irmãos? A religiosidade é uma troca da consciência de identidade. Por o quê, pastor? Por quê, pastor? Por um ritual. Você troca a sua identidade que você tem em Deus por um ritual. Aí o pastor, que é o pastor que recebeu um chamado do Senhor para ser pastor, ele troca pelo ritual do pregar, do presidir um culto. Aí ele é um pastor de pregar e de presidir culto. Ele é um pastor que ele vem na tribuna, ele prega para todo mundo, ele preside um culto, mas não sara ninguém, não toca em ninguém, não conversa com ninguém, não orienta ninguém, não integra ninguém. O que é isso, irmão? Isso não é ser pastor. Pregar não é ser pastor, presidir um culto não é ser pastor. Pode-se fazer, mas não é a função do pastor. Pregar qualquer um prega, presidir qualquer um preside. Então o ritual o que é? Pregar, presidir o culto, administrar a igreja, administrar as finanças, fazer relatório de membros, quantos batizaram esse ano, quantos não batizaram, quantos aceitaram Jesus. Nada disso é o papel do pastor. Nada disso. O papel do pastor, nós lemos aqui, é a integração no corpo, para que o corpo de Cristo seja maduro. Então o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, a fim do que? Da edificação do corpo. Cara, eu posso pregar a vida inteira e não edificar corpo nenhum. Eu posso ser um pregador que prego todos os dias da minha vida e não edificar corpo nenhum.
A função do pastor é edificar o corpo. E só edifica um corpo quando leva o corpo à maturidade. Então, a função do pastor nos 5 ministérios é cuidar do corpo. Então, vamos começar aqui a fazer uma historinha. O evangelista é o cara que vai à frente, tem um alcance mais profundo na sociedade, e ele consegue ativar a casa para ir mais fundo na sociedade. Outra coisa que a gente tem de mentira, só o evangelista vai evangelizar. Não é isso, irmãos. O evangelista, ele vai trazer a impartição e ele vai ativar a casa e evangelizar. E a casa vai evangelizar. O evangelista, ele vai usar em Cristo as suas habilidades, as suas caixinhas, vai tirar da ferramenta ali os seus dons para evangelizar e vai ativar a casa. Quando as pessoas chegam até a casa, o pastor vai integrar, vai cuidar. Mas não é papel só do pastor integrar e cuidar, é de todos. O pastor, ele tem uma graça para cuidar com facilidade. O pastor tem uma graça para cuidar e dar uma palavra para a pessoa, bater na pessoa e a pessoa sair sorrindo. Essa é a graça do pastor. Ele te bate, uma marca com a pastora Cristiane para você conversar, para você ver, você apanha dela dando risada, né? Conversa com a pastora Cristiane, ela fala com aquela calma. Aí você fala, nossa, que bom, e sai dando risada. Apanharam, e sai dando risada. Essa é a graça do pastor. Essa é a graça. A calma, né? Essa é a graça. E nós não podemos trocar isso, irmãos. Porque um pastor com problema de identidade, ele vive com dúvida do chamado dele. Porque um pastor com problema de identidade, ele começa a pregar e tal, e ele acha, aí ele começa a ver, mas a igreja não enche, a igreja não cresce, aí tal. O pastor não foi chamado para encher a igreja. O pastor foi chamado para cuidar daqueles que já estão no corpo. Vocês conseguem compreender? Aí o cara fica, estou com um pastor aqui, a igreja não cresce. 10 anos com um pastor, a igreja não cresce. Irmãos, para crescer a igreja não precisa de pastor, de apóstolo, de evangelista. Crescer em número de pessoas não precisa. É só fazer propaganda e marketing. Um cara que é formado em propaganda e marketing faz a igreja crescer muito mais do que qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer... Agora, crescer em número não significa gerar maturidade na igreja. Vocês conseguem entender isso no Espírito? Nós estamos falando de maturidade. O propósito, qual é o crescimento que nós estamos falando aqui? É te levar de filho que toma leite e come carne. Porque leão tem fome, querido. Fome de carne. Fome da palavra. Leão não quer comer comidinha de leite de famoso, não. O dia que você chama uma pessoa famosa para ministrar aqui, você pode ter certeza. Falta lugar. Mas não é um lugar de fome. Falta, porque vem todo mundo, mas não é todos que têm fome. Eles estão por causa da atração. A fome vem nos dias de menos pessoas. Os dias que tem menos pessoas é o dia da fome. O Vitor Áviles, ele fala assim, que ele não gosta de pregar no domingo, porque domingo é dia dos religiosos. É verdade. Quem tem fome não tem dia, não tem horário. Vamos voltar aqui. Segunda coisa, o pastor, ele deve aprender com o céu a maneira de cuidar de pessoas. Um pastor não pode cuidar de pessoas através de ensinos da terra. Um pastor só cuida de pessoas com o modelo do céu. Jeremias 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E se a palavra fala para nós que nós temos que ter a mente de Cristo, qual é a inteligência que nós vamos ter? Pastores segundo o meu coração, é o Pai falando. Então, pastor, ele tem que ser segundo o coração de Deus. Então, deixa eu falar para você o que não é o pastor. Tem uma onda na igreja de coaching agora, né? Cada época a igreja inventa umas coisas doidas. Agora é os coaching na vida, agora é coaching. Um pastor não é um coach. Por quê, querido? Porque não existe
a possibilidade de você cuidar do espírito com conhecimento terreno. Coach é conhecimento terreno, conhecimento adâmico. Você vai cuidar da carne. Do espírito você não consegue cuidar. Um pastor não é um coaching. Pastor, mas eu faço coach para a minha vida profissional. Irmão, quer fazer coach para a sua vida profissional? Fácil, mas é importante você ter direcionamento da vida profissional. Mas não faça coaching para a sua vida ministerial. Sua vida ministerial, ela só vai fluir quando você se posicionar como filho. Amém. E quando você se posiciona, você amadurece. E quando você amadurece, você está pronto. Se é com o céu, nós temos que ser que nem Manoá. Manoá, quando o anjo falou para a esposa dele que ela ia engravidar e o filho dela ia ser um dos juízes de Israel, que ia ajudar na batalha que seria Sansão, Manoá falou, peraí, então vamos perguntar para ele como? Vamos perguntar para Deus, porque se é dele, é ele que tem que dar o modelo. Vocês estão entendendo? Um pastor não vai buscar aconselhamento em livros para aconselhar a pessoa. Vou olhar um método aqui para aconselhar uma pessoa. Tem que vir do Espírito. Vou olhar um livro aqui de como que eu falo com pessoas difíceis. Eu já li muitos esses livros, irmão, que a gente trabalha na área de liderança. Como lidar com pessoas difíceis. Isso, irmão, pode servir na sua área profissional. No mundo espiritual não serve. No mundo espiritual como, Senhor, eu vou cuidar dela? Aí o Senhor, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou tocar? Que prisões eu vou libertar essa pessoa? Que cativeiro eu vou tirar essa pessoa? De que apriscos eu vou tirar essa pessoa para levar para o pasto? Então é impossível você exercer a graça pastoral se você não tiver experiência com Cristo e o reino dele. Se você só conhecer a religião e o Jesus pregado na religiosidade, querido, é impossível você exercer a graça ministerial do pastor. Você pode até ter um título de pastor. Você pode até ter uma carteirinha. Essa carteirinha aí, irmão, ela abre muitas portas, sabia? Você vai no hospital, ela abre porta para você. Você vai na prefeitura, ela abre todas as portas, menos a do reino espiritual. Uma carteirinha pastoral pode te abrir todas as portas da terra, mas não acessa nem o vitrozinho do céu. Uma carteirinha não acessa nem o vitrozinho, querido. Porque nós estamos falando de autoridade. Nós estamos falando daquilo que você já é no Senhor. Então você precisa. Eu tenho um chamado. Não que os outros chamados não precisem. Todos, irmãos. É que nós estamos falando da graça do pastor. Mas todos os chamados. Se você foi chamado para ser um evangelista, se você foi chamado para ser um mestre, se você foi chamado para ser um profeta, um pastor, tudo você vai precisar de experiência com Cristo e com o reino. Se você viver no superficial, você não consegue fluir. Essa semana o profeta Marcos teve uma visão no Espírito para essa casa aqui assim. Ele via 2 rios, irmãos, 2 rios largos e profundos. Um rio era cristalino e limpo, e estava todo mundo nele. Só que do lado desse rio tinha um rio bem sujo, bem encardido, que as pessoas que estavam nesse rio limpo, às vezes esticavam a mão lá e tomavam um pouquinho da água. Elas estavam no rio cristalino, mas esticavam a mão naquele rio lá fora e tomavam. Esse rio é Cristo, irmãos. O rio cristalino é Cristo. As trevas, ela faz tudo que é paralelo ao reino, ela faz algo paralelo. Para mim, eu tenho clareza que o rio escuro são as obras da religiosidade. São aquilo que não permite você crescer em Cristo. Mas calma aí. Então você está num ambiente puro, comendo palavra pura, mas você está lá, vai lá no YouTube lá para se alimentar de palavra da religiosa. Vai lá no YouTube para se alimentar de comida de ídolos, que você nem conhece qual que é a vida. Você tem
Uma casa sendo fundamentada na verdade que é Cristo, com livros maravilhosos, além da palavra que é a primeira, a Bíblia é a primeira, você prefere ler livro de coaches, livro de teorias, livro de humanismo, está comendo, do que aquele rio está passando. Pô, pastor, mas é legalzinho, irmão, mas é sujo. Aí o senhor falava para o Max que estava posicionando a casa num tempo, para o profeta Max num tempo. Profeta é isso, irmãos, a palavra é para casa. Num tempo que vai levar a casa, ele está tirando a dependência das coisas do mundo da casa. Só que só vai acontecer quando ele afundar as pessoas no rio, porque as pessoas estavam pela cintura ainda. Quando ele levar as pessoas para o mais fundo e elas não tiverem controle, elas vão beber da água cristalina, não vai ficar. Porque não faz sentido você estar tomando banho numa água cristalina, mas bebendo de uma água suja. Vocês entendem isso? Então nós precisamos ter experiência com Cristo. O pastor também precisa. Principalmente para ele ser bonzinho, irmãos, para ser calminho. Eu gosto de pastor quando eu estou meio nervoso, assim, eu gosto de conversar com o pastor. Mas o meu pai não é um pastor. O meu pai é um apóstolo, irmão. Então toda vez que eu vou conversar com ele, eu saio alinhado. Mas não é como um pastor, viu? Cada um tem um chamado no corpo. O apóstolo, ele ativa você para aquilo que você foi chamado, mas a palavra do apóstolo não tem meia conversa. A palavra de um apóstolo não é muito longa. É 2 ou 3 palavras e já te alinha para o resto do ano. Né? Amém? Amém? Então o pastor não é aquele que apenas crê em Cristo, irmãos. Que isso, pastor? Não, é aquele que está disposto a sofrer por ele. Um pastor precisa estar disposto a sofrer por Cristo. Ele não pode só crer, ele precisa estar disposto a sofrer. Filipenses 1:12 diz o quê? Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Então o pastor, ele sofre para o progresso do Evangelho. Ele está disposto, ele gosta disso. 1:29 de Filipenses. Porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então o pastor não pode só crer, não, irmão, porque crer, está todo mundo crendo aí no Jesus. Está todo mundo crendo no Jesus, mas ninguém se transforma no Cristo. Então é impossível, irmãos, anote isso, já falei várias vezes aqui, e eu vou falar de novo. É impossível um pastor genuíno, não estou falando de falso pastor, não, estou falando de um pastor genuíno, ser gerado dentro de um seminário teológico. É impossível. Por quê, pastor? Porque ele já foi gerado no Pai antes da fundação do mundo. Não é o seminário que vai gerar ele. Um pastor já foi gerado. Então é impossível, irmão. Não vem com essa de seminário, não. O seminário que pode fazer é estar colocando você no lugar errado. Como aconteceu com muitos. E eu amo ao Senhor pela reforma apostólica que está acontecendo, irmão. Tem muitos pastores sendo reposicionados. Amém? Muitos pastores sendo reposicionados. Muitos pastores sendo reposicionados. O irmão Otman Lee, um chinês aí, né? Ele, o que ele fala? Ele fala que Deus não abençoará uma leitura que sirva apenas para alimentar uma mente curiosa. Então, se Deus não abençoará uma leitura de quem vai para a Bíblia para aprender por curiosidade, dificilmente você vai conseguir se tornar um pastor porque você tem conhecimento. E olha, irmão, esse irmão sofreu, foi preso na China, esse pastor tremendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Cristo não pode ser revelado a nós em busca de conhecimento literário. Se eu for para a Bíblia para conhecimento literário só, sem conhecer a vida de Cristo, Cristo nunca vai ser revelado para mim. Se eu venho para um culto como esse de fundamento, apenas para conhecer o que é o ministério pastoral, e não para que Cristo seja revelado em mim, Cristo não vai ser revelado nunca. Então tudo depende da fome e do desejo que você tem para que Cristo seja revelado. Qual é a vontade que você quer que Cristo seja revelado em você?
Amém? Um pastor, irmão, não é aquele que é bacharel de teologia, não. Um pastor é aquele que é doutor no amor de Deus. E para ser doutor no amor de Deus, querido, tem que ter prática desse amor. Amém? E que é essa prática? É a manifestação da vida de Cristo quando cuida de pessoas. Quer ver um pastor fluindo? É quando você senta com ele e você fala assim, uau, como é que pode? Como é que pode ter tanta paciência para suportar e quanta verdade de Cristo é liberada em poucas palavras? Por quê? Porque ele não está liberando o conhecimento dele, ele está liberando a vida de Cristo. Porque crescer em conhecimento literário, irmãos, sem a revelação do amor, é prática religiosa. A prática religiosa te põe numa escola, te ensina um monte de coisa. Te ensina a expulsar demônio, te ensina a orar para receber o Espírito Santo, te ensina a orar para receber dons, te ensina a orar para receber coisas financeiras, te ensina a ler a Bíblia, te ensina a servir a ceia, te ensina um monte de coisa, mas não te ministra a vida de Cristo. Conhecimento literário. Tem umas escolas de pastor que quando chega a época do pastor entrar na prática, aí agora vai ser o culto prático para expulsão, para você aprender a expulsar demônios. Aí leva o pastor naquele culto, aí fica o pastor que está ensinando e larga o outro, expulsa o demônio aí. Aí não dá muito certo, não é assim, que você não falou a palavra certa, é assim, ó, em nome e tal. Aí a pessoa vai lá. Irmãos, não é esse o propósito. Quer expulsar demônio? Libera a verdade e tira as pessoas da ignorância. Nunca mais elas vão ser pegas pelo demônio. Não estou falando que não existe possessão demoníaca, existe. Mas o que adianta a gente expulsar o demônio das pessoas e não libertá-las da ignorância? Nós estamos prejudicando mais. Estamos permitindo que aquele demônio que saiu da pessoa vai lá fora e busca mais um montão para trazer. Ó, chama a casa limpa lá, vão trazer mais 7. E assim vai. Então, um pastor, se você quiser anotar aí, você anota. Pastor não é aquele que prepara a mensagem. Ô louco, pastor, como assim? Pastor não é aquele que prepara a mensagem, irmãos. Por quê? Porque ele é a mensagem. Pastor não prepara a mensagem, ele é a mensagem. Como ele é a mensagem, o seu testemunho de vida é a mensagem. Tem pastor que não vai pregar nunca, irmão, mas ele vai estar do teu lado aí na igreja, andando aí. Aí você assim, como eu amo estar do lado daquele irmão. Como o testemunho de vida dele me leva a mais próximo de Cristo. Como que ele não me deixa parado. Como que ele me toca. O pastor cura no tocar, irmão. Essa é uma mentalidade que nós temos que destruir religiosamente. Porque o que a gente faz? Consagrou, pastor, vamos fazer a escala agora. Ó, você vai pregar na terceira semana, você vai na quarta semana, na quinta semana. Aí você bagunça tudo, irmão. Você estraga com a pureza da graça ministerial. Pastor toca, protege. Pastor fica de olho. Quais são os lobos e as feras que estão entrando no corpo, que precisa ser expulsa no mundo espiritual, e como que nós curamos? Pastor é aquele que quando vê uma pessoa meio apática, meio amarela, ela já chega perto, não vou perder para o diabo não vou perder não, já chega lá, já cola a pessoa, e aí, começa a brincar, começa a conversar, mas na verdade, ela está capeta suja, você vai sair daí dessa mente, você vai sair desse lugar, e está lá conversando com você, fala assim, vai capeta, você vai perder agora, pode sair, essa mente não te pertence, porque essa mente vai ser renovada em Cristo. Pastor, ele é a mensagem. Pastor não prega informações, irmãos.
Ele testemunha da vida de Cristo. Pregar informações, todo mundo prega. Já falei para vocês, se eu colocar o Daniel aqui para falar, ele fala informações, de tudo que eu já ensinei para ele. Pregar informações. Pega uma historinha da Bíblia e começa a soltar informações, irmãos. São informações. Quanto isso transforma, quanto isso é a vida de Cristo. Um pastor, ele deve ser capacitado no amor. Como assim? 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro é uma lindeza, mas 13, versículos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diga comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para quem tem graça pastoral aí, eu vou falar uma coisa para você. Tudo sofre. Começa com este. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Então ele tem que estar capacitado para esses 4 tudo aí, irmãos. Já basta um tudo que é muito tudo. Agora 4 tudo. Esse é o pastor. Por isso que é bom estar do lado de um pastor, irmão. Por isso que é bom estar do lado de um pastor. Então, vocês estão entendendo nos 5 ministérios da igreja? O que é? Por que a igreja chega à maturidade? Porque tem um doido que está ativando para buscar gente. Tem um outro doido que está ativando. E o pastor ativa a igreja a cuidar de pessoas. Quando um pastor pega para pregar e fala, irmãos, nós temos que exercitar mais o amor, olhar para o próximo, olhar o que está do lado, né? Olhar o irmão que está sofrendo necessidade. Esse é o pastor. Um pastor, ele ativa a igreja ao cuidado de pessoas. O evangelista, ele ativa a igreja a buscar pessoas. E o mestre, ativa a igreja a estudar. E um profeta, ele direciona a igreja conforme a revelação. E o apóstolo, ele fundamenta a casa. A função do apóstolo é fundamentar. A função do apóstolo é fundamentar. Cada um trabalhando naquilo que foi chamado desde antes da fundação do mundo. Para que a igreja seja edificada. Qual que é a obra das trevas, irmãos? Que você fique na mentalidade adâmica e nunca flua no espírito, e nunca entenda isso. Ande só na carne e nunca vai entender. Você vai entrar numa igreja para pegar um pastor, para ficar chorando no pé do pastor e achando que o pastor vai resolver todos os teus problemas. Essa é uma mentalidade rasa, demoníaca, caída de Adão. Por quê? Porque o imaturo é aquele que delega a responsabilidade dos seus problemas para os outros. O maduro não, é aquele que resolve os seus problemas. Então o pastor apostólico, ele não vai resolver os seus problemas. Ele vai te levar a um lugar de maturidade e você em Cristo vai vencer os teus problemas. Um pastor apostólico não fica passando mão, não, irmão. Isso aí é o que deturparam da questão pastoral. Ele te protege você daquilo que o diabo fala, e o diabo fala na mente das pessoas como? Eu não posso, eu não consigo, eu sou um derrotado. Ele fala sempre na primeira pessoa. E um pastor em espírito e por conhecimento, e na verdade de Cristo, ele te liberta disso. Mas ele não vai resolver nada para você. É tão doido isso, não? Tem gente que acha que o pastor vai resolver tudo. Aí começa a falar assim, não, pastor, que eu não aguento, o que eu acho, o que eu devo fazer, pastor? Aí o pastor fala assim, então, você deve morrer. Porque se você morrer, o seu eu vai embora. E se o seu eu for embora, você amadurece. E você amadurece tanto que você nem vai lembrar disso mais. Só que o pastor não fala desse jeito, né? Ele fala um monte de coisa para você sai da risada, mas quando você pensa, nossa, ele bateu em mim, né? E catracou e eu nem senti. Porque é a graça. Então nós precisamos entender isso, irmãos, para não deturpar a verdade do Evangelho. A igreja se corrompeu. E ela não se corrompe, irmãos,
só com, dinheiro, está roubando dinheiro, ela se corrompe quando a verdade não é manifesta com a verdade. Esse é o princípio da corrupção. A verdade se torna mentira. Vamos pegar o ofício do pastor, vamos transformar em qualquer outra coisa. Pronto, já deturpou a igreja, não tem cuidado mais, a igreja não tem cuidado. Transformam ele num religioso, transformou o pastor num religioso, irmão, acabou. Então um pastor ele deve ser posicionado na verdade, e a verdade é Cristo. E ele se alegra, um pastor se alegra quando vê as pessoas sendo posicionadas na mesma verdade que ele é posicionado. Já quer ver um pastor se alegrar? Quando ele vê a igreja sendo posicionada. Um pastor ele se alegra em ver a casa cheia. Um pastor ele se alegra em ver os irmãos progredindo na fé, vendo os irmãos crescendo em maturidade. Ele se alegra. Não que os outros não se alegrem, mas porque isso é a graça do pastor, de ver as pessoas bem. Um pastor não pode ver ninguém doente, irmão. O pastor quer ver todo mundo bem. Ele não se dá por vencido até que todas as pessoas sejam curadas e libertas das trevas, libertas da ignorância. É um agente integrador. Pastor, ele é um agente integrador nato. Pastor é um agente integrador nato. O pastor, um pastor não espera que outros realizem seu chamado. Por quê? Porque o amor do pai queima, que ele é apaixonado extremamente por vida, que é impossível você chegar para cuidar de alguém primeiro que um pastor. Você pode até ter que, mas o pastor já chegou, já passou por lá, já cuidou, já. Um pastor ele trabalha e atua para o benefício do corpo. Filipenses 2:4. Anote aí para você ler depois. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Um pastor, ele vive isso na plena certeza, ele não pensa nele em si. Ele vive pelo interesse. Todos nós devemos viver, mas o pastor ele tem isso apurado. Não atua só em seu interesse, mas em igualdade pelo interesse de todos. Um pastor ele olha o comum. O pastor é aquele que quando está tendo cantina na igreja, ele começa a olhar os irmãos que não pode comprar. E ele já começa a dar um jeito de comprar por mão. Ou ele começa a dar um jeito de fazer. Entendeu? Esse é o pastor. Ou ele chega no pastor, pastor, não faz mais cantina não. Tem irmão que não pode. Ou então vamos reservar uma parte para doação. Pastor, ele zela pelo interesse de todos. Só que não pode ser confundido, irmãos, com imaturidade. Vamos dar tudo na boca. Não, o pastor não dá tudo na boca. O pastor ensina. Cuida, ativa a pessoa, ensina a pessoa, né? Então o pastor deve restaurar e levar as pessoas à maturidade. Papel do pastor, restaurar as pessoas que vêm detonadas pelo mundo, detonadas pelas mentiras que Satanás implantou, detonadas pela religião, cheias das mentiras religiosas na mente, cansadas, foram usadas e abusadas na religiosidade, não aguenta mais, estão desacreditadas com a igreja. Aí chega o pastor, ele vai ser aquela pessoa que vai aguentar, ouvir aquela pessoa, em amor vai conduzir ela para um lugar de entendimento. Depois a pessoa vai crescer em maturidade. Abra comigo a sua Bíblia, agora eu gostaria que você lesse Gálatas 6. Aqui eu vejo uma característica muito forte de um pastor, né? Embora essa palavra é para toda a igreja, mas o pastor, se ele não tiver essa característica, dificilmente ele conseguirá fluir, ou dificilmente irá fluir no seu ministério. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado.
levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Tá bem? Um pastor é esse cara aqui, ó. Restaura no espírito. E qual é o espírito? O espírito de mansidão e humildade. Porque em Cristo nós não somos arrogantes nem soberbos na hora de corrigir, mas nós temos espírito de mansidão. Mas também não somos politicamente corretos, porque politicamente correto é esconder o sal com a peneira, é mentir. E mentira é não permitir que as pessoas sejam alumbradas, ou sejam, tenham a revelação de Cristo, a luz de Cristo em sua vida. Levai as cargas, é aquele que leva, ajuda, ele não leva, ele ajuda a pessoa a levar a carga dela. Como? Orientando. Então ele é uma pessoa totalmente desprovida de julgamento. Um pastor não julga ninguém, irmãos. Ele cuida, ele ama. Ele não expõe ninguém. Por que um pastor não expõe ninguém? Porque ele é um protetor do corpo. Ele confronta a pessoa em amor, mas ele não expõe a pessoa. Um pastor numa casa apostólica sabe que se ele está cuidando de alguém, ou se ele está orientando, ele sabe que a responsabilidade é para o pai da casa. Se tiver algo maior, ele vai conduzir essa pessoa ao pai da casa para que o pai orienta ou o pai corrija, mas ele nunca vai expor essa pessoa. O ministério apostólico ele não tem a característica de exposição, ele tem de restauração. Porque esse é o primeiro ministério que nós já adquirimos no Senhor, que é o ministério da reconciliação. Uma igreja que não flui em amor, ela não reconcilia, ela acusa. Porque é muito mais fácil eu esconder as minhas falhas apontando a do próximo. Então o pastor ele deve ser maduro, porque ele é tão protetor do corpo, que ele deve ser maduro para poder suportar as falhas e fraquezas do próximo e conduzi-lo próximo à maturidade em Cristo. Então ele pega uma pessoa que está imatura, machucada, ferida, imatura, suporta isso, em amor fundamenta essa pessoa e conduz ela a uma maturidade, e essa maturidade é em Cristo. Então o pastor tira essa pessoa do engano, tira ela da mentira e posiciona na verdade. A partir do momento que as pessoas são posicionadas na verdade, acabou, irmão, mimimi. Acabou. Eu não posso, pastor. Minha vida eu sempre fui assim. Não, você pode. Todas as coisas em Cristo que te fortalece. Pastor, eu preciso disso. Então tá bom. Vamos lá, vamos cuidar. O que está acontecendo? Solta aí esses lobos que internamente, porque, irmãos, os lobos hoje estão internamente destruindo as pessoas. O pastor tem essa característica de juntar, de tocar. Suporta os imaturos, observando-os e auxiliando-os. Um pastor auxilia os imaturos, mas auxilia o que, pastor? Auxilia eles a observarem a Cristo e se renderem a Cristo para crescerem em maturidade, e à medida que eles crescem em maturidade, eles vencem suas lutas. O pastor não vai ficar, irmão, passando a mão na cabeça. O pessoal confunde, porque ele é pastor, eu vou poder abusar dele. Não vai abusar, porque o pastor está em Cristo e o Senhor vai revelar quem está querendo e quem não está querendo. Vocês sabiam disso? O Espírito do Senhor revela ao pastor quem está querendo e quem não está querendo. Porque se vocês forem ler, irmãos, eu recomendo para vocês ler o livro do apóstolo Lucas Marques, tem ali aspectos práticos do Novo Pacto 1 e aspectos práticos do Novo Pacto 2. São 2 livros. Ele fala sobre os roubadores de tempo. Tem muita gente que é só roubador de tempo, ele não quer crescer, não quer fazer nada, ele quer roubar tempo. E o Senhor revela ao pastor, como revela o apóstolo, mas o pastor que cuida, o Senhor revela. E o pastor não perde tempo. Ele vai confrontar. Amém? Então o pastor, ele é tão maduro para suportar as falhas e as fraquezas dos próximos e conduzi-lo à maturidade em Cristo, que ele tem a capacidade de suportar. O que é suportar a falha do próximo ou carregar a carga do próximo?
é ouvir, sem isso afetar o seu espírito. Porque ele está em Cristo. E ele é tão maduro que ele não coloca a carga dele em ninguém. Por quê? Porque os imaturos transferem as suas cargas para o próximo. Mas os maduros suportam suas cargas. Então um pastor tem que ser maduro. Ele não transfere. Por isso que você vê às vezes o pastor passando, irmãos, problema no trabalho, empresa quebrando, um monte de coisa acontecendo, aí você senta para conversar com o pastor te dá uma palavra boa. Nem parece que ele está com a vida toda cheia de problema. Por quê? Porque ele não transfere os seus problemas, porque ele sabe quem ele é em Cristo. E por saber quem ele é em Cristo, nada vai abalar coisas terrenas, irá abalar a vida dele. Então a maturidade nos faz a este lugar. O imaturo, ele quer transferir os problemas. Todo imaturo, quando ele aceita a Cristo, ou ele vem participar de um corpo, o que ele faz? Ele já vem em conta, ele quer transferir seus problemas, achando que alguém vai dar solução. Faz a entrevista com o pessoal, eu estou desempregado, estou sem isso, tem isso, né? O governo tem que dar um jeito. Todo mundo fala isso. É imaturidade, acho que o governo tem que resolver. E não é o governo, é você. É você que não pode cair neste lugar e aceitar. É você que deve estudar. É você que deve correr atrás para se qualificar. É você que deve... Vocês conseguem entender isso no espírito? Mas quando a gente é imaturo, a gente transfere, né? Quantas das vezes eu transferi as minhas falhas para o meu pai, para alguém e tal. E aí, quando você começa a ficar maduro, você fala, não, nunca foi ninguém. Essa é uma decisão minha, eu escolho fazer ou não. Eu escolho ou não. O que eu vivo hoje foi escolha do que eu fiz no passado. Então é o que eu falo com os jovens. Sejam responsáveis com os seus futuros, jovens. Porque o que você escolhe hoje, você vai colher no futuro. Se você estudar hoje, você vai colher o que você estudou. Se você não estudar, você não vai colher. E não adianta falar que o Senhor não te abençoa. A oportunidade é para todos. O sol é para o justo e para o injusto. E o Senhor todo dia dá sol. Já pensou se ele olhar só para a igreja e falar assim, eu vou dar sol só para a igreja. Você ia sair, irmão, um solzinho só para você, do outro lado não tinha sol. O Senhor é justo, o sol é para todo mundo. Então a minha escolha de hoje, que eu faço hoje, permeia amanhã. Então a igreja apostólica te leva para esse lugar de maturidade, em Cristo. E você fica tão maduro que se você é uma pessoa assim, pastor, eu não estudei, mas eu estou realizado com a minha vida em Cristo, porque está acontecendo isso. Você está maduro, você não é uma pessoa que fica se lamentando. Por quê? Porque nós aprendemos que prosperidade não é eu ter tudo, é eu não sentir falta de nada. Tem muito rico aí que não é próspero, irmão, vive reclamando da vida. Senta com os ricos nessa época de crise agora para você ouvir o que você ouve deles. Só ouve lamento. O cara não é próspero. Prosperidade é ser feliz. Então aqui, irmãos, é lugar de gente feliz, amém? Aqui é lugar de gente próspera. Está cheio de pastor para cuidar de nós. Então ele é desprovido desse tipo de julgamento. Essa habilidade dele, querido, de suportar e não colocar carga em ninguém é tremendo. Né? Pastor é uma paz, irmão. O mundo está desabando, você fala com ele está na paz. Dá até raiva da paz do pastor. Da calma, não da paz não, da calma. Dá até raiva da calma do pastor tem hora. Porque o pastor é calmo, irmão. Ô irmão, tá caindo. Tá caindo mesmo. Vamos, irmão, calma, vai cair. Uma hora vai cair mesmo. Vamos embora. Pastor, tem calma, ele sabe te acalmar. E precisa isso no corpo. Já pensou se for todo mundo aqui profeta? Já caiu, vai cair. O profeta pode ter, todo mundo profeta. Vai cair, vai cair, vai cair. O pastor não, calma, vai cair, mas nós vamos dar um jeito. Vai cair, mas nós vamos levantar. Calma, você tem sabedoria para levantar. Esse é o pastor. Então, um pastor apostólico é aquele que liberta em Cristo. É aquele que em Cristo liberta ovelhas que estão no cativeiro, ovelhas que estão no aprisco e leva ao rebanho. Esse é o pastor. Quais são os apriscos que tem prendido as ovelhas? A religião é um dos apriscos. Os problemas,
as faltas de força para caminhar, né? Então, melhor falando aqui, para resumir tudo que nós falamos hoje aqui. Um pastor é aquele que pega uma ovelha imatura e posiciona ela como filho maduro. Um pastor apostólico não lambe feridas, como nós falamos aqui. Ele cuida ativando para a maturidade. Ele pega a ovelha que está caída, prostrada no aprisco, que só sabe comer no coxo, levanta ela, põe no pasto verdejante e fala assim, ó, tá aí a comida, come. Ele não faz a comida. Ele não pica o capim e põe no coxo. Ele põe a ovelha no pasto. E no pasto tem comida fresca e água fresca. A maior virtude do pastor é fluir no amor de Cristo. Não tem como um pastor cuidar de pessoas se ele não amar pessoas, irmãos. E não tem como amar pessoas se não estiver comprometido com a causa das pessoas. Abra comigo a sua Bíblia em João 10. Nós precisamos falar um pouquinho disso para nós falarmos do ministério do pastor. João 10 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Então, um pastor que não passa por Cristo não é pastor, é ladrão ou é cão. Um pastor que não passa por Cristo ou é ladrão ou é cão, porque o cão passa por baixo da cerca ou pula o muro. Eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim, versículo 8, são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagens. A porta é Cristo para o pasto, e Ele é o próprio pasto. O propósito de Cristo não é deixar ninguém preso em aprisco, é levá-los à liberdade da pastagem. E o nosso pastor, o sumo pastor é Cristo que cuida todos de nós. Então, um pastor apostólico, ele tem a função de libertar as ovelhas do aprisco e levá-los a pastagens verdes e verdejantes. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, e essa vida é a vida de Cristo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Cristo deu. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas e foge. Então os lobos a apanham e dispersam o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então o aprisco só teve um propósito. E aqui ele estava falando do aprisco, o aprisco ficava junto com Israel, para o lado de fora do muro, um lugar onde as ovelhas se guardavam.
E aí ele fala aqui para frente, aqui, ó, e ainda tem outras ovelhas que são de outro aprisco. E quando ele fala de outro aprisco, é nossa. Então o Senhor fala aqui que ele pegou o povo judeu e manteve no aprisco da lei, até que Cristo fosse revelado, para que eles ouvissem a voz do Senhor e saíssem para pastagens. E nós, que éramos gentios, estávamos aprisionados em outro aprisco da religiosidade, do engano, mas ele foi para nós e usou seus profetas, usou seus apóstolos, e nós saímos do aprisco da religiosidade, do engano, e fomos até Cristo. Este aprisco era um lugar de proteção, protegia para levar a Cristo. Então, um pastor que não passa por essa porta que é Cristo, ele não tem como, e nem tem habilitação espiritual, não tem autorização e não tem autoridade para cuidar de ninguém. Um pastor que não passou pela porta, um pastor que não está em Cristo, está desabilitado para a função ministerial. Um pastor que ele zela pelos seus interesses próprios, e ele não leva ninguém à maturidade, ele fica com meias verdades, ou ele age politicamente correto, ele está desabilitado a exercer a função pastoral, porque a igreja é apostólica e profética. Se a igreja é apostólica e profeta, todos os 5 ministérios fluem debaixo de uma unção apostólica e profética. Todos os outros ministérios. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Destruir essa mentira, porque a igreja trata o pastor como um cuidador de ovelhas. E aí a ovelha vem aqui e só quer comida, na boquinha, no coxo e na água. Esse é o pastor do velho pacto. O nosso pastor já nos ensinou, quer comer comida, ouça a minha voz e siga-me, e coma comida pura, fresca. O que você prefere, irmãos? Comer uma sardinha enlatada, ou aquela sardinha que o rapaz passa vendendo na rua ali, e você frita e fica uma delícia? Ou melhor, você está na beira da praia, você vai no mercado, compra uma sardinha enlatada para você fazer um sanduíche de sardinha, sendo que você pode pescar um peixe e comer um peixe fresco. Um pastor apostólico, ele não vai dar sardinha enlatada para ninguém, ele vai dar a vara e a minhoca para você e falar, está lá, ó, vai lá, pesca lá. Cresça em maturidade, porque você vai ter experiência com o Pai sim. A vida que eu porto vai manifestar na sua vida. Porque as pessoas acham, não, pastor, não existe isso, irmãos. Pastor apostólico, ele vai te levar a um lugar de maturidade, ele vai cuidar, mas ele vai te levar a um lugar de maturidade. Uma das coisas que as pessoas confundem nos 5 ministérios, para encerrar aqui, tem gente que acha que ministérios são cargos, e não são cargos, é graça ministerial para o corpo. A igreja precisa fluir. Ah, pastor, mas lá em 1 Coríntios 12, 28, diz assim, abre aí 1 Coríntios 12, 28, eu quero que você entenda isso comigo, eu quero desmistificar isso também. 12, 28 diz assim, quando chegaram aí? Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, aí a religião já vem, primeiramente para apóstolo, tem que ter o trono reservado do apóstolo. Em segundo lugar para os profetas, um outro troninho um pouquinho mais baixo dos profetas. Em terceiro, mestres. E em seguida, os que realizam milagres. Quem que realiza milagre, irmãos? Os evangelistas. E quem que tem os dons de curar? De curar, de apacentar. O evangelista, ele realiza milagre. Agora, o dom de curar o espírito, a alma, a mente, é o pastor. De trazer a pessoa para a realidade. Quando fala milagre, já tá inclusa a cura. Mas quando fala dons de curar aqui, os que têm dons de curar e os que têm dons de prestar ajuda. O cura com prestar ajuda, para mim, se mistura muito com o pastor. E cura
E milagre se mistura muito com o evangelista. Então o pastor ele tem um pouco da veia evangelista e o evangelista tem um pouco da veia de pastor. Agora, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí a religião fala assim, ó, o apóstolo é o top das galáxias, o profeta é o segundo, o mestre é o terceiro, depois vem o evangelista, aí depois vem o pastor, aí depois vem os diáconos, porque fala de administrar, fala dos diáconos. Irmão, deixa eu só desconstruir isso com você aqui. Quando fala aqui, em primeiramente vem os apóstolos, está falando da operação em escala. Por exemplo, quando o Senhor enviava os apóstolos, ele enviou primeiramente quem? Primeiramente vai os apóstolos, levando o fundamento e estabelecendo a casa. É na ordem da execução. Uma casa, quando ela vai iniciar, um apóstolo vem para iniciar uma casa. Vocês conseguem entender isso? Depois, os profetas. Por quê? Porque o profeta precisa dar direção para onde que a casa deve caminhar. Mas não está falando de escala, está falando de acontecimento que vai acontecendo na casa. Apostolicamente a casa é enviada, os apóstolos iam assim primeiro, depois iam os profetas. E depois que os profetas já direcionaram, vem os evangelistas fazendo campanhas de milagres, curando todo mundo, trazendo todo mundo, porque aí a casa já está fundamentada, com visão para onde tem que ir, vamos trazer. Vocês conseguem entender isso no espírito? Que é mais ou menos o que está acontecendo com a nossa casa? Passamos anos fundamentando, depois o Senhor ativou o profético, está ativando o profético agora, e já está transicionando para o evangelístico, para trazer, porque não adianta nada se ter uma casa e trazer um monte de gente se a casa não está fundamentada, a casa não tem parede, não está fundamentada, aliás, não tem alicerce. O apóstolo vai fundamentar muito bem em Cristo a liderança da casa, ele vai fundamentar todo mundo, né? E todos edificando. E aí vem os evangelistas. Aí depois que os evangelistas encheu a casa, quem cuida? Os pastores, irmãos. E depois que os pastores cuidam, precisa de gente para administrar, precisa de diácono para ajudar, fazer a logística do que está acontecendo, incluir o serviço. Mas nós queremos falar que isso é ordem. Aí eu ponho lá o presidente, o vice-presidente, e aí se vai. Uau! Então, irmãos, desmistificando, não existe hierarquia nos 5 ministérios. É claro que uma casa tem um pai, é claro que uma casa tem um governo, mas o pastor não é maior do que o mestre. O evangelista não é maior do que o pastor. O apóstolo não é maior do que o profeta, que o evangelista. Amém? Ninguém é maior que ninguém. A casa precisa dos 5 mistérios. Uma casa que não tem os 5 mistérios, ela não está completa. Ela não está madura. Pastor, mas o senhor falou que todo mundo tem um chamado? Sim, todo mundo é escolhido e tem um chamado. Agora, exercer o chamado aí depende da maturidade. Então, se uma casa não está fluindo nos 5 mistérios, é porque uma casa ainda não é madura. Se eu não sei o meu chamado, eu tenho dúvida do meu chamado, é porque eu não sou maduro. Se eu sou um pastor e eu tenho dificuldade em entender o meu chamado, não estou falando que um pastor não prega, mas se eu não tenho habilidade para pregar, mas eu tenho uma habilidade para cuidar de pessoas, irmãos, e eu não consigo entender isso, eu entro em parafuso. Mas como que eu vou ser pastor se eu não consigo pregar? Irmão, esquece isso. Tem um monte de gente que é muito mais pastor do que, né? Um mestre pode pregar muito bem. Um mestre pode pregar muito bem, mas não consegue cuidar de ninguém. Você der 2 tartarugas para o mestre cuidar, uma foge. E a outra se esconde. Por quê? Porque não é a característica do mestre cuidar. A característica do mestre é pegar o que está sendo fundamentado. O mestre tem a característica de pegar o que o apóstolo fundamenta e escrever, fundamentar a casa, ajudar. Pegar o que o profético está
vendo no mundo espiritual e trazer para a palavra, escrever e alinhar a casa na visão, no pensamento. Por que isso? Porque o mestre tem esse chamado, é ensinar, é ensino. Tem gente, irmãos, que serve para ser professor. Eu conheço professores que são excelentes professores, mas quando chegam em casa não conseguem cuidar dos filhos, porque ainda não são pais. Mas ele tem um chamado para ensinar. Então cada um está no seu lugar. Vocês conseguem entender isso no espírito? O pastor é o cargo mais agraciado, irmãos, e foi o mais prejudicado da igreja, irmãos. Foi o pastor. Por quê, pastor? Foi o apóstolo e o profeta que excluíram eles. Não, irmão, é que pegaram. Por que o pastor foi o mais prejudicado? Porque foi o mais corrompido. Porque ainda deixaram o mestre funcionar certinho e o evangelista. Porque o cara que era mestre, o que as pessoas faziam? Você vai dar aula de escola dominical, põe lá na salinha lá e deixava a pessoa dar aula de escola dominical. E aquele que era evangelista, vai entregar folheto para a rua. Agora, o que era apóstolo e o que era profeta? Você vai ser pastor. Acabou, corrompeu o ministério pastoral. E aí aqueles que eram pastores de verdade mesmo, não, você não é pastor porque você não sabe pregar, você não sabe presidir um culto, você não é pastor. E a igreja ficou um monte de gente infantil, sem cuidado. Não, irmãos, para ser pastor tem que ser bacharel em teologia. Aí o cara era bacharel em teologia, doutor em divindade e analfabeto no amor de Deus. Porque é a vida que se manifesta. Então hoje vocês estão sendo fundamentados e eu espero, irmãos, ter correspondido à altura do que vocês precisavam no Espírito para ser fundamentado como um pastor, no ministério pastoral. Eu, como um pregador famoso, enviado de outra cidade, né? Estou aqui para os famintos. Estou aqui para os famintos.